Em João, no capítulo 3, no versículo 3, que eu gosto muito desse versículo, ele fala assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o novo nascimento é algo enigmático para algumas pessoas. E para nós cristãos, não pode haver dúvida do que é um novo nascimento. Ele é o modo pelo qual nós entramos no reino de Deus. Nascer espiritualmente para Deus, pois nós estávamos mortos. Mortos em nosso pecado, mortos em nossos achismos, mortos em nossa caixinha de suprimentos, que eu digo que é o nosso coração. Porque muitas vezes a gente não espera nada de Deus, não quer pegar nada de Deus, não quer orar a Deus. Muitas vezes nós queremos fazer o que nós achamos. Então, a caixa de ferramenta de achismos dentro do nosso coração é muito. Mas o que nós precisamos fazer é nascer de novo. Aquele que aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, só Jesus Cristo, já é o suficiente para chegar perto de Deus, ter sua mente, ter sua vida mudada e moldada. Se colocar na forma de Cristo significa nascer de novo, né? E Nicodemos perguntou a Jesus: Jesus, eu não posso fazer isso não, viu? Por quê? Porque Nicodemos estava ligado, estava ali cheio de uma religião. E ele achava que para nascer de novo, como é que ele podia entrar de novo na barriga da mãe dele e nascer de novo? Mas nós temos que nascer da água e do Espírito do Senhor. Aquele que nasce de novo tem suas vestes mudadas, tem sua personalidade mudada, tem seu vocabulário, tem seus lábios mudados, e a vontade que temos é apenas louvar, adorar e fazer a vontade do nosso Deus. Então, muitas pessoas acham que para nascer de novo, tem que entrar dentro da barriga, assim como foi, o Nicodemos perguntou a Deus. E isso não deve ter dúvida no nosso coração, porque aquele que nasce de novo significa ser parecido com Cristo. Ser cristão, ser parecido com Cristo, é nascer espiritualmente para Deus, é deixar Deus controlar a vida, o ser, e com isso dentro de nós vai ter amor, pois nós estávamos mortos em nossos pecados. É o que nós precisamos fazer e entender, e que todo aquele que se aproxima de Deus, ele é mudado e principalmente recebe a salvação. Então nós precisamos meditar sobre o que envolve o nascimento de uma criança e transportar para o mundo espiritual tudo aquilo que conseguirmos reunir sobre esse evento fantástico. A criança, quando nasce, ela não sabe de nada, não é verdade? A criança, quando nasce, nós vamos sorrir, elas vão sorrir também. E tudo o que elas estão aprendendo, para elas ali é uma coisa fantástica, nova, né? Se tem um brinquedinho dentro do berço, eu mesmo tenho 3 filhos, né? E quando tem um brinquedinho, quando tem alguma coisa nova dentro do berço, ele gostava sempre de pegar, né? Mas o tato da criança é o quê? É a boca. Então, tudo que uma criança faz, ele faz o quê? Ele coloca na boca. E isso ali, a gente tem que ter cuidado para que não venha a ter germes, pegar doenças, não é verdade? Mas a palavra do Senhor, ele diz que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. E pessoas nascidas de novo com o Espírito Santo, antes de falar alguma coisa, ela pensa, poxa, eu gostaria de ser tratada dessa maneira? Poxa, será que se fulano, cicrano, beltrano falasse assim comigo, eu iria gostar? Então eu não vou falar. O que a gente faz? Deleta. Nós temos que deletar. Quando nós vamos falar alguma coisa para os nossos irmãos, nós temos que ter e usar a sabedoria de Deus, porque quem é nascido de novo de Deus, sempre vai perguntar a Deus. A impulsividade não pode morar dentro de nós, dentro de um nascido de Deus de novo, né? Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 24, eu também gosto muito desse versículo, que diz assim, ó: Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta.
Então, essa palavra tem um ensino básico. A convivência pacífica. Porque aqueles que são nascidos de novo, nascidos de Deus, que são revestidos pelo Espírito Santo, vai ter a mente de Cristo. Então, todos aqueles que nós estamos intrigados, que não podem, né? Muitas vezes a gente diz assim, eu gosto muito de fulano, cicrano, mas não suporto fulano, cicrano, mas a gente tem que orar por ele, temos que orar por ela, e principalmente orarmos por nós, porque aquele que é nascido de Cristo tem que ter um coração do tamanho do coração de Deus, né? Então, temos que ter uma convivência pacífica com as pessoas. Porque quando vamos ofertar diante do altar do Senhor, e se temos no coração uma rusga, uma mágoa de alguém, o Senhor nos manda deixar ali. E nós temos que ali voltar a ter uma convivência pacífica e uma vida serena daquele que serve ao Senhor. Então, se eu sirvo ao Senhor, se você serve ao Senhor, nós temos que viver em paz. Passividade é isso, é ter paz uns com os outros. Ser nascido de Deus significa sermos limpos, ser parecidos com Deus. Então, nós temos que ver Deus nas pessoas e as pessoas também têm que ver Deus em nós. Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós temos que nascer todos os dias, né? Reconciliando-os com nossos irmãos e não entregar nada no altar que não esteja limpo o nosso coração. Então, na igreja onde nós congregamos, nós entregamos os dízimos, as ofertas, porque isso aí é o mandamento do Senhor e também amor. Se nós temos amor ao que Deus tem nos dado, então Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa do teu dízimo, tua oferta, mas a igreja dele, a obra dele precisa, e os necessitados também que ali vão ter, né? Então, o que Deus quer de nós? Que é a nossa fidelidade na doação financeira nas igrejas, e quer também a nossa fidelidade no reino dele, pois aquele que é nascido de Deus vai compreender que se tivermos um coração impuro, Deus ele não vai receber nada que nós coloquemos no altar dele, sem antes entregarmos as pessoas na oração, né? No louvor, ou se até mesmo na reconciliação ali carnal. Chega na pessoa, fulano, eu errei contigo, meu coração está magoado. Embora que essa pessoa não tenha o mesmo sentimento que você, mas você já fez, né? Você já chegou, você já disse para ele ou para ela que o seu coração diante disso, diante daquilo já está limpo. Então, jamais, como você que é pessoa nascida de Deus, nascida de novo com Deus, você tem que ter um coração limpo, um coração amoroso, um coração que seja de doação, de dar aos outros. Temos que tirar do nosso coração todo tipo de rancor, toda mágoa, né? E todo sentimento de pequenez, porque muitas pessoas se acham pequenas, não se acham dignas de ter o amor de Deus e ser perdoada, não é assim? E assim Jesus ele nos orienta a fazer as pazes com os nossos irmãos que nos ofenderam e com aqueles que nos ofendem e aquele que nós nos ofendemos também, para somente depois entregar qualquer tipo de oferta na casa de Deus, né? E aquele que é nascido de Deus vai entender isso. Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entregar nada a Deus se não tiver com o coração limpo, com o coração puro. Claro que nós temos pessoas que são pessoas difíceis. Porque algumas vezes nós fomos também difíceis, né? Mas a graça de Deus, ele veio, nos resgatou e nós temos que orar por essas pessoas também, para que venha nascer, para que não venha viver uma religião, para que não venha viver não venha viver apenas de atos e não de palavras, de sentimentos, né? Porque adorar a Deus é mais que cantar. Tem uma música de Fernanda Brum que diz: adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais ou tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições.
O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Amém? A paz do Senhor, e fica com essa palavra de reflexão de hoje, em nome de Jesus. Senhor, te abençoe, guarde e governe, em nome de Jesus.